Queridos, vamos começar uma nova série na segunda de Pedro. Curtinha, uma carta pequenininha. E ela é diferente da primeira carta, né? Embora o autor seja o mesmo, provavelmente os destinatários os mesmos, mas os assuntos são bem diferentes. E nós vamos ler hoje, capítulo 1, verso 1 ao 11, o crescimento nas virtudes cristãs. O pleno conhecimento de Cristo nos induz necessariamente a crescer, inexoravelmente a crescer. Quem se aprofunda no conhecimento em Cristo não é sobre o intelecto, e eu vou destacar isso, necessariamente cresce. Se não cresce, é porque não se esforçou e é míope. E Pedro vai dizer isso, vai chamar de míope aquele que não se importa com essas coisas. Então vamos ficar em pé, vamos ler o texto. Aqui que a letra é miúda. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tomem assento, por favor. Essa segunda carta, irmãos, foi escrita para reafirmar a fé dos seus leitores, os leitores de Pedro. Provavelmente os mesmos leitores da primeira carta. Não é certo, não dá para provar, mas é provável, não dá para provar, mas é possível e bem provável que sejam os mesmos leitores, porque no meio da carta ele vai dizer que já tinha escrito uma outra carta. Então é possível. São os cristãos da Ásia Menor, se forem os mesmos então da primeira carta, onde hoje é Turquia. Enquanto a primeira carta Pedro fala dos perigos externos da igreja, da perseguição, do sofrimento, na segunda carta, Pedro vai falar dos perigos internos da igreja, de onde saem os falsos mestres, de onde saem os enganos. E não se enganem, todo falso mestre saiu e sai da igreja, não vem do mundo. Eles saem do meio da igreja, infelizmente. Pedro usa nessa carta a palavra conhecimento de Cristo muitas vezes. John MacArthur diz que dá aproximadamente 16 vezes que ele usa esse termo. Então o assunto, a palavra-chave é conhecimento de Cristo. Ele fala isso para argumentar sobre nossa identidade, segurança da palavra, proteção contra os falsos mestres e esperança na volta de Cristo. Tudo isso fundamentado no conhecimento pleno da pessoa de Cristo. E também nos lembra que esse conhecimento em Cristo deve produzir virtudes, produzir caráter, coração diferente, que demonstra então um coração regenerado. Pois falsos mestres pareciam mudados, e ele vai falar isso no capítulo 3. Experimentaram um pouco do conhecimento e da comunhão da igreja,
mas foram vencidos pelo engano, chegando a negar Jesus. Depois de parecerem crentes, negaram Cristo. Talvez aqui Pedro estivesse refutando um gnosticismo incipiente, igual a gente viu na carta aos Colossenses. Talvez, porque o gnosticismo trata muito do conhecimento elevado. E Pedro aqui está forçando e mostrando que o conhecimento adequado e certo é em Cristo, e não o conhecimento de uma casta sobre alguma coisa. E o verso-chave dessa carta é o último verso da carta, é o 3,18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Mas conhecer Cristo não é apenas saber sobre Ele. Não é só ler sobre Ele. Porque isso o diabo também sabe. E treme. Alguns ímpios também sabem. Falsos mestres também sabem sobre Cristo. Aliás, eles falam sobre Cristo, mas não Cristo de verdade. Um Cristo que eles inventaram para enganar o povo. Então, crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo é ter intimidade com Ele. É submissão a Ele. É ser regenerado por Ele. Santificado por Ele. Amadurecido por Ele. Não é sobre conhecimento acadêmico. Por isso que Pedro, no início da carta, e é o que a gente vai ver hoje, ele se esforça para mostrar os verdadeiros fiéis, porque está cheio de enganos, cheio de gente enganadora. Essa é a grande advertência da carta. Há no meio da igreja, assim como houve falsos profetas no passado, há no meio da igreja gente falsa, gente ímpia, que parece crente, experimenta um pouco da convivência com os crentes, mas não são. E ele mostra então no início da carta os que são. Quem são? Quais são as características desses que são fiéis? Por isso que ele se esforça no início para mostrar as virtudes no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então nós vamos meditar nesses versos, 1 ao 11, verso 1 e 2, saudação, e a base desse conhecimento. Depois nós vamos ver o crescimento em Cristo e o resultado desse crescimento. Então, verso 1 e 2, nós temos a saudação. E na saudação ele mostra qual é o fundamento desse crescimento nas virtudes cristãs. Pedro então se apresenta como servo e enviado de Cristo, ou seja, um apóstolo, endereçando sua carta aos que já receberam a fé, conforme ele diz no verso 1, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A fé para a salvação é a mesma fé na confiança em Jesus, é a mesma fé da experiência com Ele. Assim como a graça ela é multiforme, a fé também é. É a mesma fé que salva por intermédio, né? É um instrumento da salvação, ela é o mesmo instrumento da confiança, é o mesmo instrumento da maturidade, é o mesmo instrumento da perseverança, é a mesma fé. Uma fé tão valiosa como a fé dos apóstolos, que viram Jesus ressurreto. Uma fé tão valiosa como a de Pedro, que presenciou o poder de Cristo num monte lá na transfiguração, e ele fala isso lá no final do capítulo. Assim, então, os leitores de Pedro também tinham uma fé valiosa, igualmente preciosa, conforme ele diz no verso 1. Uma fé que nos faz amar o Senhor Jesus Cristo sem vê-lo. Porque se pensarmos com o coração humano, com a mente humana, sem fé, nós cremos num Salvador, nossa geração de muitos séculos, que não vemos. É a mesma fé dos apóstolos, é a mesma fé de Pedro. E Pedro diz isso na sua primeira carta. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, porque os leitores de Pedro da primeira carta também não viram Cristo. É a segunda geração de crentes. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Não é necessário ver o Senhor com olhos humanos para amá-lo. Confiar nele e compartilhar de sua glória, conforme diz o Warren Wiersbe. É uma fé poderosa e preciosa, fundamentada na justiça de Jesus, que ele, ainda estamos no verso 1. Veja a última linha do verso 1. Fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante, tem uma construção gramatical aqui que mostra
a divindade de Cristo. Ele é Deus e Salvador Jesus Cristo. Não está falando de duas pessoas, nem aqui no português, nem no grego. Ele vai usar essa construção ao longo da carta, fazer essa construção de duas qualidades para uma mesma pessoa, e aqui ele está fazendo isso. Pedro não está inventando nada, mas confirmando o que os apóstolos já sabiam: Cristo é Deus. E é sobre esta declaração que toda a carta está fundamentada. Já então, que é no crescer no pleno conhecimento de Cristo. Quem é esse Cristo? Quem é esse Messias? Nosso Deus e Salvador Jesus. Então é a partir dele que Pedro vai desenvolver todo o seu argumento. No verso 2, então, ele diz que a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Cristo. É sobre conhecer Cristo, porque vida eterna é isso. Conforme diz João, capítulo 17, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas esse conhecimento sobre Cristo, e eu já adiantei um pouco na introdução, não pode ser superficial. Ao contrário, deve ser um conhecimento que leva a uma resposta positiva no caráter. Lembra do fruto do Espírito, que nós lemos no início? Que produz alguma coisa. Nas obras, na segurança, na esperança. É isso que os próximos versos vão mostrar. Pedro, na saudação, no verso 1 e 2, ele já está preparando seus leitores e mostrando onde é o fundamento e onde ele vai construir seus argumentos, para falar sobre o crescimento nas virtudes. Aumenta o meu microfone, por favor. Eu não sei se é o retorno ou se é o volume mesmo. Então, nos versos 3 ao 7, Pedro vai destacar o crescimento espiritual efetivo e depois os resultados desse crescimento. E ele afirma no verso 3: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida, a vida eterna, e todas as coisas que nos conduzem à piedade, fazer a vontade do Senhor conforme Ele quer. Por que não fazemos? Se nós já temos todas as coisas dadas pelo poder de Deus para a vida e para a piedade. Porque nossos esforços estão minguados. Não nos falta nada. E é no pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É no conhecimento dele que recebemos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E então no verso 4 ele diz que nós somos participantes da natureza divina. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina. Não é ser Deus, mas participar do caráter de Deus, dos atributos comunicáveis de Deus: santidade, justiça, retidão, graça, misericórdia, perdão e etc. Então nós nos esforçamos para isso, porque nós já escapamos do pecado e das paixões de corrupção deste mundo. Então nós fazemos parte da natureza divina no pleno conhecimento, até porque já escapamos dos pecados. Nós já nascemos de novo. Então tem um esforço para a gente caminhar, porque nós participamos da natureza. E aí no verso 5 então ele diz: por causa disso, porque nós já saímos do pecado e participamos da natureza de Deus. Então verso 5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Há um esforço nosso para crescer. Há um esforço nosso para parecermos com Cristo. Há de ter uma vontade do crente em parecer com o seu Senhor e Mestre, que é Deus. Então nós nos esforçamos. Nós já nascemos de novo, mas a gente precisa crescer. E eu gosto sempre da ilustração do brotinho
do carocinho de feijão que a gente coloca lá no algodão na escola, o algodão molhado. Aí ele brota, aí a gente fica olhando ele crescer, mas ele precisa ir mais. Mas aí como não tem nada ali, não tem substrato, não tem terra, não tem nada, daqui a pouco ele murcha. Mas o propósito daquela semente é crescer, ficar grande e frutificar. Há de ter amadurecimento no povo de Deus, não pode ficar como um brotinho de feijão no algodão a vida inteira. Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está falando de dons e de propósito de vida, de crescermos em unidade e maturidade conforme Cristo. Então é uma meta existencial para todo crente, além de ser uma proteção aos falsos ensinos, aos falsos mestres. Exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Exatamente a mesma coisa, com outras palavras, com outro público, outros leitores. Ou nós apresentamos então as virtudes de Cristo, ou apenas nós encenamos piedade. E a gente fica parecendo crente, mas o coração não amadurece, não caminha, às vezes nem foi regenerado, só parece, só tem cara, só tem jeitão, mas não vai, não caminha. Até porque a gente não pode estar amando o mundo e amando Deus, e nós já sabemos disso. Só tem duas opções, ou ama o mundo ou ama Deus. Por isso que João vai dizer na primeira carta, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós somos de Cristo, não somos do mundo, já fomos livres do pecado, o verso 4 diz isso. Fomos livres do pecado, então nós agora andamos e comungamos da natureza de Deus. E então, voltando ao verso 5, há uma concentração de esforços para acrescentarmos as virtudes que ele vai relacionar aqui nos versos 5, 6 e 7. Um pedacinho do 5, verso 6 e verso 7. Mas tem que ficar claro que o poder que opera em nós não é nosso, é do Espírito. E a gente vê isso aos Gálatas. E Pedro não desmerece isso, ele só está dizendo, há um esforço nosso para nos submetermos ao Espírito, para querermos ser parecido com Cristo, para avaliarmos nosso coração, para buscarmos Cristo em intimidade, para que essas virtudes então apareçam, para que essas virtudes sejam vistas e produzam frutos para a glória do Senhor. Por isso que Paulo diz aos Filipenses, esse poder dos céus e o nosso esforço. Filipenses capítulo 2, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Há um esforço nosso. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. É o poder de Deus que está acima, mas é um esforço nosso, é um querer nosso. É a mesma coisa que Paulo diz aos Efésios em outros versos. Ainda capítulo 4, mas outros versos. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, natureza de pecado, de que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Há o poder dos céus, e é Ele que opera, é Ele que regenera, e é Ele que amadurece, e há um esforço nosso de nos submetermos a esse poder dos céus, que é o Espírito, para a maturidade. E então os frutos aparecem. Então as virtudes aparecem, porque são do Espírito, de um coração regenerado. Não podemos ficar deitados esperando que a maturidade aconteça. Não existe isso. Crentes que passam 500 anos na igreja e não amadurecem nunca, são sempre brotinhos de feijão no algodão molhado. E não aprendem nada, não ensinam nada, não consolam ninguém, não ensinam ninguém, não aconselham ninguém e ainda causam problemas, porque não amadureceram no pleno conhecimento de Cristo.
Essas virtudes, então, que a gente vai ver, eu vou ler aqui, não são passos, tá? Que tá tão na moda agora, né? Mensagem. 5 passos para fazer não sei o quê. 7 passos para ficar rico. E ninguém fica. Todo mundo tem a receita, mas ninguém fica. E assim vai. Não são passos para serem dados. São peças de legos encaixadas, todas. E todas têm o mesmo valor. Eu gosto da ideia do Warren Wiersbe, que ele diz, é como se fosse uma árvore grande, onde os galhos grossos estão conectados no tronco e os galhos finos conectados nos galhos grossos. É uma árvore. Então está tudo conectado. Essa é a ideia. Mas ele começa com uma virtude, a virtude que ele falou lá no verso 1, sobre fé. E é nela, a partir dela, que ele vai conectar as outras virtudes. Então olhe para a sua Bíblia e o texto diz assim, então. Verso 5, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Aqui termina com amor. Em Gálatas começa com amor. E eles não podem ser separados. Assim como o fruto do Espírito não pode ser destrinchado, eu vou ficar só com esse pedacinho aqui. Isso não existe, porque o Espírito é um só. Assim como as virtudes de Cristo não podem ser separadas. Não, eu vou ficar só com essa aqui que eu achei mais legal. Não, são todas. Ou somos de Cristo ou não somos. Ou apresentamos Cristo ou não apresentamos. A fé então é crer, é confiança. A virtude é a excelência moral. Conhecimento é o conhecimento crescente, a intimidade com Cristo, é o discernimento espiritual. Domínio próprio é autocontrole, ou negócio difícil. Perseverança é ficar firme nas situações difíceis, nas situações tenebrosas em que nossa fé é testada. Piedade é adorar correto, é servir bem, é ser semelhante a Cristo. Fraternidade é amar os irmãos. E amor é o amor sacrificial em ação. 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo sofre, é paciente, ama a verdade, não se aborrece, não se irrita. E tudo conectado, então, a partir da fé que nós vimos lá no verso 1. Fé fundamentada em Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, Jesus. Então é sobre Ele. São as virtudes dele que Pedro está destacando. E esse crescimento, então, a partir do verso 8, tem resultados. Não é um crescimento por crescer. Tem resultados. Ele diz então que essas virtudes, verso 8, vão crescendo, amadurecendo com uma finalidade. Nosso esforço em crescer nas virtudes redundam em frutos do pleno conhecimento de Cristo. Tem frutos. Conforme ele diz aqui, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. E o verso 9, pois aquele que não tem essas coisas é cego. Aquele que não frutifica em Cristo é míope, porque só enxerga a si mesmo. Necessariamente um crente que vai amadurecendo, vai frutificando. Vai mostrando essas virtudes que nós acabamos de ler. Até porque Tiago, no capítulo 2 da carta, vai dizer que fé sem obra é morta. Fé apenas de palavra, de conceito, que não produz coisa alguma, é morta. Crentes frutificam necessariamente, porque crescem, amadurecem. E é claro que isso começa no coração, é sobre caráter. E eu não sei porque quando a gente fala de obras, aí a gente pensa em função da igreja, né? Até tem que ver, mas não é isso. As obras começam no coração. Apresenta essas virtudes, e essas virtudes têm um quê de caráter e de ação, porque fraternidade aqui, nada mais prático do que fraternidade. Amar os irmãos. Como é que a gente ama os irmãos? Abençoando os irmãos com alguma coisa. Não é falar eu te amo é só o começo. Amor sacrificial é alguma coisa que me custe a favor de outro. Então são práticas.
que vão redundar na organização igreja, mas não necessariamente isso. Então não é ter função, não é ter cargo. Essas coisas são secundárias. São frutos do amadurecimento. Então obras é sobre caráter, começa no coração. Por isso é esforço. E no verso 9, então, ele avisa do perigo contrário. Crente que não tem é míope, é cego. Olha só para você mesmo. E esses são os falsos mestres que ele vai denunciar no capítulo 3. Cantavam igual crente. Falava igual a crente. Até botavam as camisas de malha com alguns dizeres: Jesus salva. Jesus é amor, né? São as frases da moda. Que alguns dizem que é evangelismo. Escrever na camisa: Jesus salva. Alguns vão comer conosco. Alguns estarão ao nosso lado. E vão parecer crentes. Até que negam o Senhor. E ele diz, Pedro, no capítulo 2, nesta carta: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, perdão, eu falei capítulo 3, né? É 2. Também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão esses falsos, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. O nome do evangelho será difamado por causa desses falsos crentes que pareciam crentes. E que talvez tenham tido até cargos na igreja, tá? Liderança na igreja, impolutos, mas o coração não estava regenerado. E ainda no capítulo 2, verso 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, e o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Veja como Pedro se esforça para mostrar as marcas de um crente de verdade aqui no capítulo 1, porque depois ele vai denunciar os falsos. Aquele que conheceu Cristo plenamente cresce e frutifica, porque ele mostra o perigo dos falsos, que pareciam crentes e parecerão crentes. Verso 10 e 11, então, Pedro mais uma vez chama a atenção para o nosso esforço. Ele diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho. Tem esforço, tem empenho nosso. Ele está dizendo isso de novo. Olha, isso não vem no automático. Há um empenho do crente em crescer e amadurecer para que essas virtudes sejam vistas, fiquem evidentes. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Antes ele falou do nosso caráter, agora ele vai falar da nossa segurança. Crescer no pleno conhecimento de Cristo, e esse esforço para conhecermos Cristo, termos intimidade com Cristo, não é sobre intelecto, repito. Traz-nos a segurança em não tropeçar e não se afastar do que Cristo já nos deu. E não andarmos atrás de falsos ensinos e de mestres enganosos. Está lotado, todo dia brota um. E quando o verso 10 diz confirmar a vocação e a eleição, é a ideia de consolidar, tá? Essa ideia de consolidar, conforme a gente já viu aos Filipenses. Consolidar para aquilo que nós fomos chamados. Não é que nós vamos promover nossa salvação, não. É nos esforçarmos para viver a salvação, é essa a ideia. E no verso 11, quando diz amplamente suprida a entrada no reino de Cristo, não quer dizer que nós vamos entrar no reino por nossos esforços. Não é sobre o nosso esforço entrar no reino. Não é sobre nossos esforços sermos salvos. Não, isso é graça do Senhor. Nossos esforços é para amadurecermos. Aí sim, é o que Pedro está destacando. Nos submetermos ao Espírito para que Ele molde nosso coração. Então, o que significa o verso 11, quando diz, pois desta maneira que Ele será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entraremos no reino
com grande recurso. A ideia é essa, mais ou menos. A NVT, eu acho que traz a ideia melhor do texto, quando diz assim: assim sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Provavelmente Pedro está falando de galardões, daquele crente mais maduro, que vai receber mais galardões do que o crente infantil, do bobo, que está 300 anos na igreja e continua infantil. Todo cristão de verdade será salvo, mas alguns terão mais honra, porque viveram mais essas virtudes, porque buscaram mais o conhecimento de Cristo, amadureceram, foram mais provados e aprovados. Então, esforcemo-nos para amadurecer nosso coração, nosso caráter, e entrarmos no reino eterno com a honra recebida das mãos do Senhor. Além da salvação, nós vamos receber prêmios. Não faço a menor ideia do que são, mas a Bíblia diz que nós teremos. E esse texto aqui parece ser isso. E a NVT entendeu assim, os tradutores da NVT entenderam isso. Então, nós receberemos grande honra ao entrarmos no reino de Cristo, tão amplamente supridos, dada a nossa maturidade no conhecimento pleno de Cristo, com as virtudes aqui apresentadas. Então, duas coisas para a gente pensar e aplicar. Deus já regenerou o nosso coração. Isso já foi feito. Nós já nascemos de novo. Isso já foi feito. E Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo para a vida eterna e para vivermos conforme a vontade dele, que é piedade. E eu lembro de um episódio em Juízes, quando Josué já tinha morrido, o povo precisava tomar o restante da terra, e aí Judá começa, então, vai Judá primeiro, eles oram, perguntam, Deus, é Judá, então vai Judá primeiro, era a tribo mais forte, e Judá começa, e toma alguns lugares. Quando chega diante de alguns povos lá, com carros de ferro, tanques de guerra, né, pra gente hoje, blindados principais, MBT. Ah, esse aqui não dá não, porque eles têm carros de ferro e nós não temos. Mas quando foi que o Senhor disse, quando encontrarem carros de ferro, voltem? Nunca. Vão que eu darei a terra para vocês. Deus já tinha prometido e dado todos os recursos. Eles não quiseram. E parece os crentes, nós crentes hoje. Aí eu não consigo isso. Eu não consigo obedecer o Senhor. Eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser fiel nos dízimos. Eu não consigo ir aos cultos semanalmente. Eu não consigo. Como assim não consegue? Se Deus já nos deu tudo para a vida piedosa. É porque não queremos. É porque a gente quer que aconteça no automático. Sem esforço, sem oração, sem leitura da Bíblia, sem meditação na Bíblia. Esquece caixinha de promessa, joga fora. Não serve para absolutamente nada. Leia o texto e o contexto e aprenda do Senhor o que está no texto. Então nós precisamos crescer. Todos nós. Uns vão amadurecer mais rápido, outros vão amadurecer mais devagar. Todos nós precisamos chegar à estatura do homem perfeito, que é Cristo. Então, primeira coisa para a gente de aplicação, deve haver este ardor no coração do crente, em desejar ser mais parecido com Cristo, mostrar a natureza de Cristo, participar da natureza divina. Não basta comportamento moralista. Não posso isso, não posso aquilo, faço assim, não faço isso. Não toco naquilo, não vejo aquilo. Não olho para lá, só... Um coração regenerado vive no Evangelho e não em listas do que deve ou não fazer. Porque os falsos mestres faziam isso. E é facílimo fingir que é crente. Moleza fingir que é crente. Difícil é viver como crente. Fingir crente, fácil. Usam 3, 4 palavras, glórias ao Senhor, amém, está amarrado, está tudo certo. Levanta a mão na hora do cântico,
paz do Senhor para alguns, e isso não demonstra que um coração foi regenerado. O que demonstra? Fruto do Espírito, as virtudes de Cristo, conforme Pedro destaca. Isso mostra um coração regenerado. Isso mostra maturidade. Então não basta um comportamento moralista. É necessário um coração firmado na fé no Deus e Salvador Jesus, que produz as virtudes do Senhor no nosso coração, na nossa vida. Porque muitos hereges e falsos mestres pareciam crentes. Muitos pastores parecem pastores, não são. É só olhar na mídia aí, inclusive no nosso meio batista. E não precisa nem olhar na mídia. Muitos cantavam no culto, nesta igreja. Muitos vinham ao culto, até ensinavam, comiam conosco, riam conosco. Tinham um comportamento de crente, mas não eram dos nossos. É como um cão que volta ao vômito. Volta para o seu estado anterior, que é muito pior do que a situação atual é muito pior do que a anterior. É como uma porca lavada que volta à lama. Quer voltar da sua natureza. Quer voltar de onde saiu. É a mesma coisa do cão que volta ao vômito. Pedro vai falar disso na carta lá na frente. Então essa é a primeira coisa, o primeiro ensino. Tenha ardor em ser parecido com Cristo. Vontade de ser parecido com Cristo, de expressar essas virtudes que nós lemos aqui e que nós lemos no início como fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Aí, se você ler com um coração muito sincero, você vai ver que algumas virtudes, sim, estou capenga nesse negócio aqui. Esse aqui eu estou capenga. Não é a culpa do Espírito, com certeza. E se olhar Gálatas 5, são bem parecidos, e esse aqui também não estou muito bom, não. Então se esforce para ser parecido com essas virtudes, que é o segundo ensino. Esforce para apresentar as virtudes do conhecimento de Cristo, as próprias virtudes de Cristo. Se esforce então para orar. Nós não acordamos ansiosos para orar. Hoje eu vou orar, Senhor. Na maioria das vezes, daqui a pouco eu oro, Senhor, daqui a pouco eu falo contigo, daqui a pouco eu vou orar, Senhor. Aí a gente vai para o Instagram, a gente vai para a televisão, a gente vai fazer sei lá o quê, e vai orar sei lá que horas, e correndo para dizer que orei hoje. Isso é hipocrisia. Nossa. Se esforce para orar. Vai ter dia com mais vontade e dia que não vai ter vontade nenhuma. Ore assim mesmo. Não é sobre vontade, é sobre necessidade. Se esforce para congregar. Vai ter dia que você não vai querer vir ao culto? Vai. Eu não vou hoje não. Hoje está calor, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje está sol, hoje está ventando de um lado, hoje está o vento sudoeste, hoje está o vento do norte. Não vou não. Venha assim mesmo. É audiência com o Senhor. O culto público é audiência com Deus. Se esforce para congregar. Se esforce para ser fiel em todos os sentidos, fiel ao Senhor, fiel à igreja, fiel ao seu cônjuge, fiel aos filhos, aos pais. Se esforce para ser submisso ao Senhor. Até porque essas virtudes e o fruto do Espírito só vem através de submissão a Deus. Se esforce para servir com seus dons. Todos temos dons. Deus nos deu dons para servirmos à igreja, para a edificação da igreja. Mas o crente imaturo diz: essa igreja não vai para frente, você serve? Não. Mas não é para edificação o seu dom? É. E como é que você quer que ela edifique, seja edificada? Se não serve com dom ou dons que Deus te deu. Não vai. Não vai. Eu não sei se quem faz isso fala para o Senhor e diz: Senhor, eu não vou usar o dom que o Senhor me deu. E pronto, acabou. Recomendo não fazer isso. E usar seus dons. Para que cresçamos. A igreja seja edificada. Isso tudo redundará em frutos de louvor a Deus. E mostrará um coração que cresce na graça e no conhecimento de Cristo. Que não é questão acadêmica, repito pela terceira vez.
é sobre intimidade com o Senhor. Crescer no conhecimento de Cristo é sobre conhecer Cristo profundamente. E a gente faz isso em oração e meditação do texto bíblico. Meditação não é fechar os olhos e fazer mantra. Meditação é ler o texto e entender o texto. Leia um capítulo, leia mais um pouco para poder entender o texto. Estude o contexto da carta. Por que foi escrita? Isso é meditação do texto. Meditar nele. Qual é o ensino dele para a nossa vida? Então, amados, avalie seu coração. Se você é um brotinho de feijão, que não sai de brotinho, fica a vida inteira assim, no algodão molhado, produz nada, não cresce, só perturba, quer que a igreja cresça, mas não serve com seus dons, avalie seu coração. Tenha esse ardor em ser parecido com Cristo. Chore quando você ver uma virtude aqui e perceber que você não está apresentando-a. Quando você lê o fruto do Espírito e dos gomos que estão lá, e você perceber que não está apresentando um daqueles gomos. Meu Deus, lá diz alegria e eu não sou um crente alegre. Tem um problema de coração. E eu leio aqui sobre fraternidade e eu dou a mínima para os meus irmãos na igreja. Tem um problema. Não falo com ninguém, entro e saio, ninguém sabe minha voz e eu não quero saber a voz de ninguém. Tem um problema de coração. Ou você vê piedade, ou você vê perseverança, e a primeira unha encravada que aparece entra em desespero. Sim, tem problema. Tem. E outras virtudes mais. Sim, é sobre chorar quando vê que nós não estamos como deveríamos estar, maduros. Então avalie seu coração. Queira ser parecido com Cristo e apresentar as virtudes de Cristo. Como diz o Warren Wiersbe, se alguém afirma ser filho de Deus, mas seu caráter e conduta não dão evidência alguma de crescimento espiritual, engana-se a si mesmo e ruma para o julgamento. Vou repetir. Se alguém afirma ser filho de Deus, mas seu caráter e conduta não dão evidência alguma de crescimento espiritual, engana-se a si mesmo e ruma para o julgamento. Então avalie seu coração. Nós já recebemos todas as coisas para a vida eterna e para a piedade e agradar ao Senhor. O que falta? O que falta? Se já recebemos todas as coisas, que é o verso 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele que deu e Ele que nos chama para a glória dele. Já nos deu tudo. Por que a gente não anda para frente? O problema não são as virtudes. O problema não é o Espírito, nem o poder dos céus. Afinal, nós já recebemos tudo. Recebemos todas as ferramentas. Então, o problema está em nossas mãos, em nosso coração. Na verdade, no coração, né? A mão é só um exemplo, uma ilustração, na verdade. Então, avalie seu coração, queridos. Avalie seu coração, porque Deus nos chamou para crescermos e amadurecermos. E não para vivermos como brotinhos de feijão no algodão molhado. Porque Ele não é glorificado na nossa infantilidade. Ele é glorificado na nossa maturidade. Que é na maturidade que nós apresentamos essas virtudes. Avalie seu coração. Se você está frutificando, ou só um brotinho de feijão no copinho, no algodão molhado. O Senhor nos abençoe. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela leitura e meditação da Tua Palavra. Obrigado pelos cuidados do Senhor. Receba, Deus, este culto em louvor e adoração ao Senhor. Só o Senhor é digno de adoração. Senhor, nós somos aqui confrontados pela Tua Palavra, pela escrita de Pedro, a meditarmos e avaliarmos nosso coração se realmente nos esforçamos para agradar ao Senhor. E Ele dá evidências de como fazer isso. Olharmos para essas virtudes, se nossos corações apresentam essas virtudes.
Então Pedro nos ensina teologia, ensina doutrina e ensina de forma prática como avaliarmos essas coisas. Porque imitarmos, parecermos piedosos é fácil. Muitos fizeram, muitos fazem isso. Mas vivermos piedosamente agradando ao Senhor é uma questão de um coração maduro, que apresenta as virtudes de Cristo, que apresenta o fruto do Espírito. Obrigado, Deus, pela advertência, obrigado pelos ensinos, obrigado pelo confronto que a Tua Palavra faz aos nossos corações. Saiamos daqui impactados pela Palavra, ensinados, confrontados por ela e corrigidos por ela. E em nome de Cristo Jesus que nós louvamos e agradecemos. Amém.